Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um Direito Direto. O programa que tem essa missão, né? Descomplicar o universo jurídico, explicando os temas de um jeito objetivo, claro, acessível para todo mundo. Já que o pessoal chegou, que tal seguir a gente, hein? Estamos em todas as plataformas de áudio, Spotify, Deezer, onde preferir ouvir. Aproveita, já deixa suas 5 estrelas pra gente, compartilha com os amigos. Sabe aquela galera concurseira? Manda pra eles, que a gente sabe que o pessoal acompanha. E claro, não esquece do nosso Instagram, o @Direito Direto Podcast. Lá tem sempre novidade. E olha, nossos papos aqui são ótimos companheiros, viu? Dá pra ouvir no trânsito, lavando aquela louça, ou então suando na academia. É conteúdo leve, informativo, pra encaixar na rotina mesmo. Ah, e um lembretinho importante. Nossos papos aqui são baseados em cadernos de estudo, sabe? Consolidados de várias fontes. Então, quem tá nessa jornada de aprendizado pode até acompanhar a própria evolução comentando nos episódios. E fica a dica: organizar os programas por matéria numa playlist pode ser uma mão na roda para revisão, viu? Fica a sugestão. Olá a todos. Pois é, hoje o nosso mergulho é num tema assim fundamental do direito administrativo: a organização da administração pública. Pode parecer um nome meio técnico, né? Mas entender isso é a chave para saber como o Estado funciona por dentro. Tipo, quem faz o quê, quem manda em quem, como as peças se encaixam, é a base de tudo, realmente. E como o assunto é bem amplo, a gente decidiu dividir. Nesta primeira parte, vamos focar naqueles conceitos iniciais: desconcentração, entender o que são os órgãos públicos e começar a explorar a descentralização, olhando especificamente para as autarquias. Perfeito, então vamos começar a desempacotar isso aí. Desconcentração. Essa palavra me soa como algo se espalhando, mas dentro de casa, talvez. Qual é a ideia aqui exatamente? Exatamente essa intuição, é isso mesmo. A desconcentração é um fenômeno puramente interno. Acontece quando uma entidade estatal, seja a União, um Estado, um município, ela distribui competências dentro da sua própria estrutura. Imagina assim, uma caixa grande, que é o governo, desconcentrar é criar divisórias, departamentos, setores, tudo dentro dessa mesma caixa. E o resultado prático disso é justamente a criação dos chamados órgãos públicos. O ponto crucial é: não surge uma nova pessoa jurídica com um CNPJ próprio, vamos dizer assim. É só um jeito de organizar as tarefas internamente, para buscar mais eficiência, né? E essa divisão interna, ela gera uma relação de hierarquia e subordinação entre esses novos órgãos e a chefia da entidade. É uma técnica de organização interna, basicamente. Interna, entendi. É como se fosse uma empresa grande que cria, sei lá, diretorias e gerências para cuidar de áreas específicas, mas continua sendo a mesma empresa, né? E esses órgãos que surgem da desconcentração, eles são o que exatamente? Uma sala, um prédio, um carimbo? O que define um órgão? Boa analogia essa da empresa. É por aí. Os órgãos públicos são, essencialmente, centros de competência. São unidades administrativas criadas para exercer funções específicas. Mas, e aqui está um ponto fundamental, a regra geralíssima é que eles não têm personalidade jurídica própria. Eles não são sujeitos de direitos e deveres por si só, sabe? São como braços e pernas da entidade maior, seja a União, o Estado, o município ou até mesmo de uma autarquia, como a gente vai ver. A legislação, inclusive, confirma isso. A Lei do Processo Administrativo Federal, a 9.784/99, por exemplo, lá no artigo 1º, parágrafo 2º, inciso I, ela define órgão como essa unidade de atuação que integra a estrutura da administração direta ou indireta. É justamente por não terem personalidade que a vontade que eles expressam, sei lá, um ato administrativo, uma decisão, é, na verdade, a vontade da entidade a que pertencem. Certo, se eles não têm personalidade jurídica própria, isso quer dizer que um órgão, tipo um ministério ou uma secretaria municipal, não pode processar ninguém e nem ser processado diretamente? Como isso funciona na prática? Se alguém tiver um problema com o serviço prestado por eles, faz o quê? Exato, a regra é essa. Quem vai para o banco dos réus ou quem entra com a ação é a pessoa jurídica principal. Se o problema foi com o serviço de um ministério, a ação é contra a União. Se foi com uma secretaria estadual, a ação é contra o Estado.
O órgão em si, ele não figura como parte no processo, entende? Porém, o direito sempre tem suas exceções, né? E aqui temos uma bem importante, a chamada personalidade judiciária, ou capacidade judiciária. Alguns órgãos específicos, eles recebem excepcionalmente essa capacidade de ir a juízo. Mas atenção, não é para defender qualquer direito não, é exclusivamente para defender suas prerrogativas e competências institucionais. Geralmente, isso acontece em disputas com outros órgãos ou entidades sobre quem tem atribuição para fazer o quê, sabe? A jurisprudência dos nossos tribunais superiores já pacificou isso. Um exemplo clássico está lá na súmula 525 do STJ. Ela diz que a Câmara de Vereadores não tem personalidade jurídica, mas tem personalidade judiciária para ir a juízo defender seus direitos institucionais. E isso vale também para outros órgãos de cúpula, tipo tribunais de contas, Ministério Público, Defensoria, em situações de conflito de atribuições. É uma ferramenta, né? Para que eles possam proteger o próprio espaço de atuação definido na Constituição ou nas leis. Ah, faz sentido. É como dar a eles o direito de defender o próprio território de competências, digamos assim. E a criação desses órgãos, como acontece? É só uma canetada do chefe, uma portaria, ou precisa de algo mais formal? Então, a regra geral, principalmente quando a gente fala de órgãos do Poder Executivo, é que a criação e também a extinção dependem de lei. Uma lei aprovada pelo Legislativo e a iniciativa dessa lei tem que ser do chefe do Executivo, presidente, governador, prefeito. A base legislativa para isso está na Constituição Federal mesmo, no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha E. Mas olha que interessante, tem uma nuance no Poder Legislativo. Para organizar seus próprios serviços internos, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, eles podem criar ou extinguir seus órgãos por meio de atos administrativos próprios, tipo resoluções. Não precisam de uma lei formal vinda do Executivo. Está lá nos artigos 51 e 52 da Constituição e reflete a autonomia entre os poderes, né? E claro, em casos muito específicos, bem raros, a criação de certos órgãos pode até exigir uma emenda à Constituição. Entendido. Lei como regra, mas com essa exceção para o legislativo se auto-organizar. E a relação entre o servidor público, a pessoa física que trabalha lá, e o órgão em si. Quem age no fim das contas? É o servidor, é o órgão? A doutrina tem uma explicação para isso, né? Imagino que sim. Sim, e essa é uma questão clássica. Algumas teorias mais antigas tentaram explicar, tipo a do mandato, da representação. Mas elas não foram muito satisfatórias. A teoria que prevalece hoje no Brasil e que resolve bem a questão é a famosa teoria do órgão, ou teoria da imputação volitiva. Uma menção doutrinária frequente associa a origem dela ao jurista alemão Otto Guericke. A ideia central dessa teoria, assim, de forma simples, é que o agente público não é um representante do Estado, nem age nome próprio. Ele é a própria manifestação da vontade do Estado naquele momento de atuação. O órgão é a estrutura, o centro de competências, né? E o agente público, ao atuar dentro das suas funções legais, ele personifica o órgão. A sua vontade, manifestada corretamente, claro, ela é imputada diretamente ao Estado. E a consequência prática disso é enorme. Os atos praticados pelo agente público são considerados atos do próprio Estado. Por isso que o Estado pode ser responsabilizado pelos erros ou danos causados por seus agentes no exercício da função. A ação do servidor é a ação do Estado. É direto. Nossa, Otto Guericke deu uma luz importante aí, realmente facilita entender a responsabilidade estatal e tudo mais. E quanto ao controle, esses órgãos agem soltos por aí ou existe alguma supervisão? Como funciona essa história de hierarquia que você mencionou? Como regra, sim, os órgãos estão inseridos numa estrutura hierárquica. Isso significa que eles estão sujeitos ao chamado controle hierárquico por parte dos órgãos superiores. Esse controle, que às vezes a gente chama de autotutela também, permite que a chefia revise os atos dos subordinados. E não só quanto à legalidade para ver se o ato seguiu a lei, mas também quanto ao mérito, se foi conveniente, oportuno.
E esse controle, ele é inerente à hierarquia, sabe? Não precisa estar escrito numa lei específica para existir. Ele já faz parte do sistema. Uhum. Agora, um ponto que eu acho que ajuda muito a visualizar isso tudo. Imagino que existam órgãos de todos os tipos e tamanhos, com funções bem diferentes. Como a gente pode classificar ou agrupar esses órgãos para entender melhor essa diversidade toda? Deve ter alguma forma, né? Exatamente. A classificação ajuda muito a organizar o pensamento. A doutrina costuma usar alguns critérios. Vamos ver os principais aqui, sem querer esgotar todas as possibilidades, claro. Primeiro, quanto à posição na estrutura, na hierarquia. Aqui a gente pensa do topo para baixo. Temos os órgãos independentes, que estão lá no topo da pirâmide, vêm direto da Constituição, tipo a presidência, o Congresso, os tribunais superiores, as chefias do MP. Eles não têm subordinação hierárquica. Abaixo deles, os autônomos, que têm grande autonomia administrativa, financeira, técnica, como os ministérios e as secretarias de Estado ou município. Depois vem os superiores, com poder de decisão, mas com menos autonomia, geralmente departamentos, coordenadorias, gabinetes. E lá na base, os subalternos, focados mais na execução, tarefas rotineiras, tipo sessões de expediente e portarias. Entender essa posição ajuda a saber o grau de autonomia e a quem eles respondem, né? Outro critério, quanto à estrutura interna. Um órgão pode ser simples, ou seja, uma única unidade, sem outros órgãos dentro dele, ou pode ser composto, quando ele abriga vários outros órgãos menores em sua estrutura. Pensa num ministério que tem várias secretarias e departamentos internos. Ele é um órgão composto. E também quanto à atuação funcional. Ou seja, a composição, a decisão vem de uma pessoa só ou de um grupo. Se for de uma pessoa, presidente, ministro, prefeito, o órgão é singular ou unipessoal. Agora, se a decisão é tomada por um grupo, como no Congresso, nos tribunais, nos conselhos, o órgão é colegiado ou pluripessoal. Isso impacta diretamente como as decisões são formadas ali dentro. De aconselhar ou de controlar, mas acho que essas que eu mencionei já dão uma boa ideia da variedade que existe. Ótimo, deu para ter uma noção bem clara de que órgão público é um universo bem variado mesmo. Agora, se a desconcentração é essa organização interna, dentro da mesma caixa, o que é a tal da descentralização? Qual é o pulo do gato que diferencia as duas coisas? O pulo do gato é justamente sair da caixa. Enquanto a desconcentração mexe nas divisórias internas, como a gente viu, a descentralização acontece quando a administração direta, União, Estados, DF, municípios, entrega a execução de uma atividade ou serviço para outra pessoa jurídica. Ou seja, a competência sai da estrutura original e vai para uma entidade separada, que pode ser tanto pública quanto privada. Percebe a diferença? Com a descentralização, não se criam órgãos, mas sim entidades. Entidades que vão compor a chamada administração indireta, como as autarquias, que a gente vai ver daqui a pouco, ou então se estabelece uma colaboração com particulares. E a relação aqui muda completamente. Não existe hierarquia. No lugar da subordinação, o que existe é vinculação ou tutela administrativa. É um controle mais externo, finalístico, focado em verificar se a entidade está cumprindo o propósito para qual foi criada e só existe nos termos que a lei definir. Autores como a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, por exemplo, destacam bem essa diferença crucial. Tá. Deixa eu ver se peguei. Recapitulando mentalmente. Descentralização igual dentro da mesma entidade, cria órgãos relação de hierarquia. Descentralização para outra entidade ou até um particular, cria entidades ou usa colaboradores, relação de vinculação, de tutela, certo, captado. E essa descentralização, ela pode acontecer de formas diferentes, tem tipos? Sim, podemos identificar basicamente duas grandes modalidades e com subdivisões importantes. Primeiro, tem a descentralização política. Essa é a mais fundamental de todas. Ela está na própria Constituição Federal. Ela que cria os nossos entes federados União, Estados, DF, municípios, dando a eles autonomia política, administrativa e financeira, para se auto-organizarem e legislarem sobre suas competências. É a base do nosso federalismo. Depois, temos a descentralização administrativa. Essa acontece por instrumentos que estão abaixo da Constituição, geralmente leis ou atos administrativos. E aqui temos alguns subtipos.
a territorial ou geográfica. Seria a criação de territórios federais. É uma figura prevista na Constituição, mas que a gente não tem hoje no Brasil. Seria uma entidade com autonomia administrativa, mas sem autonomia política plena. A por serviços, também chamada de funcional, técnica ou por outorga. Aqui o Estado transfere tanto a titularidade quanto a execução de um serviço público para uma outra pessoa jurídica, geralmente pública, criada especificamente para isso. É assim que nasce a administração indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista. E atenção! Isso exige lei específica que crie ou autorize a criação, conforme manda o artigo 37, inciso 19 da Constituição. E, por fim, a por colaboração ou por delegação. Nesse caso, o Estado transfere apenas a execução do serviço para um particular, seja uma pessoa física ou uma pessoa jurídica de direito privado. A titularidade do serviço continua sendo do Estado. Isso é feito normalmente por meio de contratos administrativos, como a concessão e a permissão de serviço público, que, aliás, sempre exigem licitação prévia, segundo o artigo 175 da CF, ou por atos administrativos unilaterais, como a autorização. Ufa, bastante coisa. Poderia dar uns exemplos rápidos para a gente fixar bem a diferença entre esses tipos todos de descentralização e também da desconcentração? Só para amarrar mesmo? Claro, vamos lá. Exemplos práticos ajudam muito. A prefeitura de uma cidade cria uma nova Secretaria Municipal de Cultura. Isso é desconcentração. Criou um órgão interno dentro da própria prefeitura. O governo federal cria, por lei, o INSS, que é uma autarquia, para cuidar da previdência social. Isso é descentralização por outorga, ou por serviços. Criou uma nova entidade, separada, da administração indireta. O governo estadual contrata uma empresa privada, depois de fazer uma licitação, para operar e manter uma linha de ônibus intermunicipal. Isso é descentralização por delegação ou por colaboração. A execução do serviço foi passada para um particular via contrato. Agora sim, nossa, ficou cristalino. Então vamos mergulhar na administração indireta, começando pelas autarquias que você mencionou como resultado da descentralização por outorga. O que exatamente caracteriza uma autarquia? Por que criar uma entidade separada em vez de, sei lá, um departamento super especializado dentro de um ministério? Qual a vantagem? Ótima pergunta. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público. Elas são criadas por lei específica e integram a administração indireta. O ponto-chave é que elas têm personalidade jurídica própria, têm patrimônio próprio e também receitas próprias. A razão de criá-las geralmente é para executar atividades que são típicas do Estado, mas que demandam uma gestão mais especializada, talvez mais ágil e com uma certa autonomia administrativa e financeira em relação à administração central, ao núcleo do governo. Pense em áreas como Previdência, o INSS é o exemplo clássico, Meio Ambiente, IBAMA, Regulação Econômica, o Bacen, Banco Central, Ensino Superior, as universidades federais. O Decreto-Lei 200, de 67, embora antigo, ainda traz uma definição que é referência, lá no artigo 5º. Certo. E essa autonomia que elas ganham, ela é total? Elas podem sair fazendo o que quiserem? Não, de forma alguma. Elas são estritamente regidas pelo que a gente chama de princípio da especialidade. Isso significa que uma autarquia só pode fazer aquilo que está previsto na sua lei de criação. Ela nasce com uma missão, um fim específico e não pode fugir dele. Se uma autarquia foi criada, por exemplo, para cuidar de parques nacionais, ela não pode, do nada, começar a emitir carteiras de motorista. Essa vinculação ao objetivo é uma contrapartida importante da descentralização. Ela ganha autonomia para executar melhor uma função específica, mas só aquela função, nada além. Entendido. Foco total na missão dada. E como elas nascem e morrem no mundo jurídico? É um processo complicado? Precisa de muito trâmite? É um processo bem definido, na verdade. Tanto a criação quanto a extinção de uma autarquia exigem lei específica. E tem uma diferença importante aqui em relação a outras entidades da administração indireta.
A lei que cria a autarquia já a dota de personalidade jurídica imediatamente, a partir do momento em que entra em vigor. Não precisa levar para registrar em cartório ou na junta comercial, como acontece com uma empresa privada, por exemplo. A lei cria, ela passa a existir juridicamente. Isso vem direto lá do artigo 37, inciso 19 da Constituição. E para acabar com ela, para extinguir, também só por meio de outra lei específica. Interessante essa criação direta pela lei. E por serem de direito público, elas herdam aquelas prerrogativas especiais do Estado? Tipo, não pagar certos impostos, ter bens impenhoráveis, essas coisas? Exatamente. Por serem consideradas filhas do Estado, digamos assim, e terem essa natureza pública, as autarquias compartilham muitas das prerrogativas e também das sujeições da fazenda pública, ou seja, da administração direta. É um pacote bem robusto, olha só, em termos de vantagens, de prerrogativas. Elas têm imunidade de impostos sobre seu patrimônio, renda e serviços, desde que ligados às suas finalidades essenciais. Seus bens são públicos, então não podem ser penhorados para pagar dívidas, nem podem ser adquiridos por uso capião. Os pagamentos de dívidas judiciais seguem aquele regime de precatórios, né? A fila. Artigo 100 da CF. Os prazos processuais para elas se manifestarem costumam ser em dobro, as dívidas contra elas prescrevem em 5 anos, pelo Decreto 20.910/32. E elas usam o rito da execução fiscal para cobrar os créditos que têm a receber. Agora, em termos de obrigações e responsabilidades, de sujeições, a responsabilidade por danos que seus agentes causem a terceiros é objetiva, ou seja, não precisa provar a culpa do agente, basta o dano e o nexo causal entre a ação e o dano. Artigo 37, parágrafo 6º da CF. Elas respondem diretamente por essas indenizações. E um detalhe importante aqui, se a autarquia não tiver patrimônio suficiente para pagar uma indenização, o ente que a criou, União, Estado, responde de forma subsidiária, quer dizer, em segundo lugar. E essa responsabilidade do ente criador também é objetiva. Ah, e outra coisa, autarquias não podem falir, não se sujeitam à lei de falências. Uau, é um regime bem diferenciado mesmo, quase um estado em miniatura para cuidar de certas funções específicas, né? E existem diferentes sabores de autarquia ou são todas mais ou menos iguais na prática? Tem tipos diferentes? Tem sim, existem diferentes tipos. Geralmente a gente classifica pela área de atuação ou por alguma característica especial que elas tenham. Temos as chamadas autarquias comuns ou administrativas, que exercem atividades administrativas mais gerais, como o IBAMA, o INETRO. Existem as previdenciárias, como o INSS, e os regimes próprios de previdência dos servidores estaduais e municipais. As culturais ou de ensino, como as universidades federais, FRJ, UFMG e os institutos federais de educação. Temos também as profissionais ou corporativas, que são os conselhos de fiscalização profissional, tipo o CREA-CRM e CRO. Eles fiscalizam o exercício das profissões e cobram anuidades, que têm natureza de tributo. Aqui tem um parêntese importante. O STF tem um entendimento um pouco peculiar sobre a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Ele a considera uma entidade sui generis, ou seja, de um gênero próprio, não exatamente uma autarquia típica como as outras. Mas os demais conselhos profissionais são vistos como autarquias federais, sim. Temos também as profissionais ou corporativas, que são os conselhos de fiscalização profissional, tipo CREA, CRM e CRO. Eles fiscalizam o exercício das profissões e cobram anuidades, que têm natureza de tributo. Aqui tem um parêntese importante. E, por fim, temos as autarquias de regime especial. A principal categoria aqui são as agências reguladoras, Anatel, ANEEL, Anvisa. Elas têm uma autonomia ainda mais reforçada, principalmente pela estabilidade dos seus dirigentes, que têm mandato fixo. Mas as agências são um capítulo à parte, um assunto mais complexo que a gente vai detalhar com mais calma depois, em outro momento. Excelente panorama. Então, só para a gente amarrar as ideias principais de hoje, ficou bem clara a diferença fundamental entre organizar internamente a casa, que é a desconcentração, criando órgãos com hierarquia, e distribuir tarefas para fora, que é a descentralização, criando entidades separadas com vinculação ou usando particulares. Certo? Perfeito.
E vimos que os órgãos, como regra, não têm personalidade jurídica própria, mas podem ter aquela capacidade excepcional de ir a juízo, a personalidade judiciária, para defender suas funções institucionais. Entendemos também como a teoria do órgão ajuda a explicar que a ação do agente público é imputada diretamente ao Estado. Na descentralização, a gente distinguiu a política, que cria os próprios entes federados, da administrativa, que tem aqueles subtipos, a territorial, a por outorga os serviços, que cria a administração indireta, e a por colaboração ou delegação, que usa os particulares. E, finalmente, demos o primeiro passo na administração indireta ao analisar as autarquias. São pessoas jurídicas de direito público, criadas diretamente por lei específica, focadas numa finalidade, o princípio da especialidade, e com aquele regime jurídico cheio de prerrogativas e sujeições que as aproximam muito do Estado que as criou. Foi bastante informação, realmente, mas é crucial para montar esse quebra-cabeça da administração pública. E no próximo programa, a parte 2 dessa organização, a gente continua explorando a administração indireta. Vamos falar sobre fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e aí sim vamos mergulhar nas especificidades das agências reguladoras e também das agências executivas. Ou seja, tem muito mais pela frente, não dá para perder. E para a gente fechar o papo de hoje, ficar uma reflexão. A gente viu que a escolha entre criar um órgão interno, desconcentrar, ou uma entidade separada, como autarquia, descentralizar, não é só uma questão de nome jurídico, Pensando na prática, no dia a dia, como será que essa escolha impacta a velocidade das decisões lá na ponta? Ou o nível de controle que o governo central consegue manter? E, no fim das contas, como isso afeta a qualidade do serviço que chega ao cidadão? Quais seriam as vantagens e desvantagens reais de cada modelo desses? Fica aí para a gente pensar um pouco. Muito obrigada pela companhia em mais este Direito Direto. Não se esqueça, siga o nosso programa na sua plataforma preferida, avalie com 5 estrelas, compartilhe com a turma e dá uma olhadinha no nosso Instagram, @Direito Direto Podcast, para encontrar conteúdos extras. Até a próxima!